ainda, porque eu estou plenamente de acordo com o Calçade no fato de que as torcidas de Flamengo e Palmeiras estão olhando muito mais para a Libertadores do que para o Brasileiro. Mas olhando para o Brasileiro, eu acho que uma pergunta boa para se fazer é: quem desperdiçou mais a oportunidade, né? O Atlético de se colocar numa situação de ser campeão no final de semana, jogando em casa contra o Fluminense, ou o Flamengo de se colocar a 6 pontos do Atlético com 16 pontos a serem disputados? É claro que é uma diferença ainda muito grande, é claro que seria muito improvável ainda que o Flamengo conseguisse buscar, mas eu acho que talvez esses torcedores que estão irados aí que você leu estivessem olhando para essa possibilidade, de repente, de se aproximar. E aí é curioso, porque se a gente olha para o Flamengo, foi o contexto do jogo que faz a gente dizer que o Flamengo não aproveitou a oportunidade, porque estava ganhando por 2-0 com um jogador a mais. Aí realmente é para o torcedor ficar maluco de sofrer um empate nesse jogo. Mas o Atlético também perdeu uma grande chance, né, Prieto? Porque tinha o seu time titular, tinha seus principais jogadores em campo contra um Palmeiras completamente reserva, e foi um jogo muito legal, foi um jogo muito divertido, e eu acho que isso é uma tendência. Quando a gente tem um dos dois times, pelo menos, vamos dizer, não vou dizer sem interesse no jogo, mas jogando de maneira mais descompromissada, de maneira mais livre, de maneira mais solta, ainda mais um time que provavelmente, se estivesse brigando pelo título, jogaria de maneira completamente diferente da que jogou hoje. Eu acho que quando você tem um dos times jogando com esse olhar mais descompromissado, a tendência é você ter jogos mais legais, jogos mais abertos, com mais chances de gol. E foi assim no Allianz Parque, embora a gente tenha tido um jogo também muito picado, também muito truncado, com muita reclamação, com simulação, etc. O Daverson estava numa noite daquelas, né, de anos atrás ali, ele realmente voltou a ser aquele Daverson, mas o jogo acabou sendo divertido, eu acho que muito por conta disso. O Palmeiras estava a fim de jogar, apesar do time reserva. O Atlético tem o poderio que tem, e a gente acabou vendo um jogo muito divertido, um jogo muito disputado, um jogo em que os dois times queriam ganhar. Nenhum venceu e por isso o Atlético não poderá ser campeão no seu estádio no próximo final de semana. Pois é, o time do Palmeiras com a equipe reserva, o Galo força total e o empate no Allianz. Birner, boa noite. O que faltou para o Galo na noite de hoje, Birner? Tudo bem, Preto? Boa noite a você, ao André, ao Pedro, ao professor Calçade, Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Acho que faltou um pouco mais de concentração, né? Aquela pegada que o Atlético tem mostrado na maioria dos jogos. É muito raro esse time tomar 2 gols, né, e dar oportunidades para o adversário. É um time que costuma marcar muito forte e ser letal na frente. Pegou uma equipe, mesmo com seus reservas, uma equipe competitiva, uma equipe difícil de se atuar contra. O Palmeiras jogou com bastante pegada, dentro da circunstância possível, nesse momento em que a prioridade é a Copa Libertadores. E acho que na rodada, para ser bem curto no meu destaque, não temos quase nenhuma novidade, né? O Atlético cada vez mais perto de ser campeão, a rodada foi atleticana, o Flamengo saindo na frente quando recua com seu sistema de marcação vulnerável, é assim na equipe principal, é assim na equipe reserva também. Se quiserem reclamar do Renato, tem todo o direito de reclamar disso, obviamente não de ter cedido o empate de propósito ao Grêmio. E os times estão preocupados com a Libertadores e o Atlético conta os dias para ser campeão brasileiro, enquanto o Grêmio até arrancou um resultado bom diante das circunstâncias, mas que na verdade não é um bom resultado diante da tabela de classificação. O André, esses jogos do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, principalmente, o time reserva contra o Galo e tudo mais, você chegou a ver algum jogador do Palmeiras e falou: pera um pouquinho, aqui o time reserva, mas eu tenho bola para jogar a decisão, hein, Abel? Eu vou estar pronto no sábado para a decisão, hein? Essa é uma boa colocação, Prieto, porque o Abel roda o time por convicção, né, por maneira de enxergar como que o Palmeiras tem que jogar. Ele é um cara que faz muita coisa, toma muita decisão conforme o time adversário, ponto forte, ponto fraco.
O Palmeiras é um time... Ao vivo, né? Mas foi da coletiva logo depois do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Ô, Birner, vou passar por você agora. Mas estava aqui o Ivan Maia pedindo, mostrem a coletiva do sabotador. Enfim, as críticas continuam muito fortes ao Renato pelo empate contra o Grêmio, os torcedores pedindo aí a cabeça do Renato Gaúcho, faltando poucos dias para a decisão da Libertadores da América. Birner. A entrevista do Renato é o de sempre, quando ele tem muleta para se apegar àquilo que não funcionou coletivamente, ele tenta usar. Hoje não tinha nenhuma, né? Hoje não tem muita reclamação de arbitragem, de talvez o último lance, mas aí também é um exagero, né? Na arbitragem brasileira se marca tudo, então pode até se marcar, mas nem os jogadores do Flamengo reclamaram do último lance da partida. E ele fala uma coisa na entrevista que você nota como joga palavras ao vento. Abrimos 2 gols de vantagem, tinha um jogador a mais, cedemos empate, Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Quero que me diga quantos times fizeram 2 gols a mais que o adversário perde um jogador e esse time com um jogador a menos empatou a partida no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é assim mesmo. Assim mesmo é o Flamengo, que tem dificuldades coletivas na marcação. Tem problemas na jogada aérea, o Flamengo que é capaz de pegar um time lá embaixo, desesperado, como o do Grêmio, no estádio vazio. O Flamengo faz 2-0, recua, porque o treinador acha que pode jogar no contra-ataque. Não teria nenhum problema em recuar, se ele acha que ele vai ter mais a bola e vai resolver o jogo no contra-ataque. Não acho que era a melhor estratégia, mas é a dele. Só que quando você recua, você precisa ter ali os seus jogadores em linha, compactados, tudo direitinho. Tal. Não é algo tão complexo assim. E tinha uma buraqueira enorme. O jogo virou o termo da moda, trocação, né? Então o Grêmio, inclusive, com mais espaço que o Flamengo, mesmo com o Flamengo com um jogador a mais, para criar chances de gol. Ele podia até ter virado a partida, se acertasse um cruzamento, o último passe, havia algumas jogadas, se o goleiro do Flamengo tivesse boas intervenções. E a torcida tem todo o direito de estar incomodada. A gente só vai saber de fato no sábado, porque pode ter sido até uma orientação, um sentimento natural do jogador. Não vou esticar aqui, já fiz um trabalho pela manhã. Agora, simplesmente pela nossa observação, era um Arrascaeta longe, óbvio, do ideal. Não é que está simplesmente, totalmente, 100% recuperado. Hoje foi para o jogo, foi para o campo e era aquele Arrascaeta, como aconteceu, por exemplo, em 2019, antes do jogo da volta da semifinal, antes da semifinal contra o Grêmio, ele teve uma lesão, se recupera muito rapidamente e tem um desempenho muito tranquilo. Ele estava desenvolto em campo, ele participa muito tranquilamente. Não era o caso de hoje. Agora é complicado afirmar, mas é um ponto de observação para sábado. Agora, só para fechar, eu imagino que o Renato já decidiu a escalação. Eu imagino que ela dificilmente vai fugir de ter o Arrascaeta, de ter o Everton, de ter o Michael como opção. Acho que foi o André que falou. O André ou o Calçade, não sei. Acho que o Calçade talvez. Se eu vejo o Arrascaeta, é o Arrascaeta de início. Não é um Arrascaeta de opção. Eu também... Calçade penso disse, foi o Calçade que falou, né? Eu penso muito mais nessa linha também. E aí você pode ter um Arrascaeta, um Michael ou 45 ou 75 ou algo próximo disso. Mas agora, acho que está muito claro pela cabeça dele, pelo que foi indicado no dia de hoje. Eu também acho. Em relação ao que o Vitor disse sobre um time do Flamengo para jogar tentando se estabelecer no campo do adversário, ávido pela recuperação da bola, aos moldes do que era o time do Jorge Jesus, eu nem sei se o Flamengo tem condições físicas, seus jogadores titulares, os pilares desse time, por causa de todos os problemas que muitos deles tiveram no decorrer desse último trecho. Então, a minha impressão é que, enquanto o objetivo do Palmeiras para essa decisão foi usar as rodadas do Campeonato Brasileiro para preparar jogadores para papéis específicos que eles podem precisar fazer, independentemente de serem titulares ou não, no jogo contra o Flamengo, e certamente esse objetivo foi atingido. Então, enquanto tem gente aí dizendo, não deu certo o planejamento do Abel, ele deveria ter colocado os titulares contra o São Paulo. O Abel não está em nenhum momento, ele não esteve nem por um segundo preocupado com nada disso. Nem com a gente. Ele esteve